nome é Diana, eu sou professora do Departamento de Letras daqui da UFSCar. A minha pesquisa, ela é basicamente centrada no estudo da poesia brasileira, né? Eu trabalho com poetas brasileiros contemporâneos, especificamente com o poeta Haroldo de Campos. E atualmente eu trabalho com uma questão muito específica da obra do Haroldo que tem a ver com sua relação com a utopia e aquilo que ele vai chamar de pós-utopia. E o que é isso? Não é? Haroldo foi um poeta concreto, né? Ele foi um dos líderes do movimento da poesia concreta, né? Que teve seu manifesto lançado em 1956. Em 1984, Haroldo é convidado para escrever um texto em homenagem ao aniversário de 70 anos de Otávio Paz, um importante poeta mexicano. Nesse texto, ele propõe que vivíamos ali, já em 1984, um momento de pós-utopia, né? Não havia mais uma poesia que se quisesse absolutamente revolucionária, mas sim uma poesia crítica do futuro, crítica dos seus paraísos sistemáticos, crítica do contexto em que se vivia. E neste artigo sobre a pós-utopia, Haroldo propõe então, né, uma poesia da agoridade. O que eu defendo, né, é que se há um movimento na obra de Haroldo de Campos que é pós-utópico em termos de temática, né, o poeta deixa de propor revoluções e vai propor a partir daí uma poesia que pense o presente, a leitura que ele faz da tradição, a invenção das palavras, o rigor composicional, né, e os inúmeros exercícios tradutórios vão indicar uma grande utopia da escrita. Quer dizer, se não há mais uma utopia da vanguarda, há o que eu chamo de utopia fáustica, que é um movimento importante do meu ponto de vista na obra do Haroldo, que é crucial e que vem desde os seus primeiros textos, né, e que me permite dizer que o concretismo atende a um determinado pedaço desse percurso de invenção. Mas ele já lê a tradição rigorosamente nos poemas de 1949, 1950 e A Máquina do Mundo Repensada, que é um poema de 2000, portanto, o Haroldo teve uma trajetória aí de atividade poetária, como ele costumava dizer, de 50 anos. O que se mantém constante na obra dele é a leitura da tradição. Essa utopia, ela é fáustica porque ela tem uma força, né, que movimenta o poeta a aprender várias línguas, né, para traduzir vários autores, para conhecer muito de cada cultura. Aquilo que o poeta chama de pós-utopia, do meu ponto de vista, deve ser colocado não necessariamente entre aspas, né, mas deve ser colocado num lugar em que a utopia de uma escritura poética não se confunda com a pós-utopia de um determinado momento histórico, que é aquele a partir do qual Haroldo passa a falar, de meados dos anos 80 em diante. Isso vai trazer para a sua poesia consequências importantes, né? Ele passa a ler mais sistematicamente autores da literatura brasileira que eram colocados à margem, né? Tenta trazer esses autores para o paideuma, né? Para uma formação da literatura brasileira de invenção, como ele costumava dizer, e aí há autores que ingressam nesse novo cânone, como por exemplo o Sousa Andrade, né? O Pedro Kilker, e também de autores de língua estrangeira que possam contribuir, né, para uma leitura renovada da própria literatura brasileira. Muitas vezes o pensamento de Haroldo de Campos é minimizado, né, porque ele, enfim, é visto sempre como um poeta concretista, como alguém que tinha uma personalidade extremamente polêmica, né, tinha muitas discussões com outros críticos literários e se opunha radicalmente a eles. E isso acaba por obliterar um pensamento extremamente instigante, não só do ponto de vista criativo, acho que isso é inegável, mas também do ponto de vista crítico, como um grande teórico mesmo da literatura. Uma parte desse pensamento teórico eu apresento no livro As Razões da Máquina Antropofágica, que foi publicado
pela editora da Unesp, tem os resultados da tese e outros trabalhos que são veiculados em revistas e afins.